Entrega teu caminho ao Senhor e o mais Ele fará. Salmo 36. Um bom dia, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. E o Salmo de hoje nos traz, além de uma proposta de confiança, um chamado a, de fato, a entregar aquilo que somos e a vida que temos a Deus de uma forma justa e profunda. E podemos ver isso nos versículos 1. Confia no Senhor e faze o bem. O Senhor cuida da vida dos honestos. O versículo 3, afasta-te do mal e faze o bem. E o versículo 4, a salvação dos piedosos vem de Deus. Viver a vida não é para ser um mar de rosas, não é para que tudo dê certo, e muito menos que possamos ter as respostas para tudo que nós queremos. Viver a vida em Deus se trata exatamente de confiar no melhor. Muitas vezes há uma falsa sensação e até mesmo ideia que ter fé ou buscar o caminho da salvação é para que tenhamos uma alegria fantasiosa ou até mesmo ilusória. Mas entregar a nossa vida a Deus é viver de forma profundamente no amor, na justiça e naquilo que faz sentido. E nesse sentido, na liturgia de hoje, celebramos o ofício da memória dos santos Luís Versiglia e Calixto Caravaggio. O importante lembrar desses dois homens é porque eles sofreram o martírio, ou seja, foram mortos na China comunista, simplesmente por entregarem a sua vida a Deus. Eles colocam a proposta de sua vida a serviço do próximo e, por causa disso, sofrem do martírio. Muitas vezes nós ficamos apegados a uma condição de vida, a uma condição de fé, onde podemos nos encontrar num comodismo. Mas ao olharmos aos evangelhos, veremos que a proposta de Jesus não é uma proposta de comodismo, de um conforto ou de uma falsa ilusão. É uma proposta de compromisso, de comunhão e que possamos movimentar as nossas vidas em favor daquilo que realmente faz sentido. Na primeira leitura de hoje do livro do Eclesiástico, capítulo 2, dos versículos 1 ao 13, nos traz um profundo ensinamento sobre a fidelidade a Deus em meio às provações. É um encorajamento aos justos a permanecerem firmes na fé e na confiança no Senhor, mesmo quando enfrentam dificuldades. Vejamos que nos versículos 1 ao 3 está assim: Meu filho, se decidires servir ao Senhor, prepara-te para a provação. Servir a Deus não significa uma vida sem dificuldades, pelo contrário, o caminho da fé passa por desafios e provações. E no versículo 2 está: mantenha o coração firme e ser constante, não te apavores no tempo da adversidade. E o coração representa a força interior e a fidelidade a Deus. A constância na fé é essencial para não ceder ao desespero das dificuldades. Alguns vão dizer que o segredo é isso, manter-se constante, mesmo abatido, buscando a Deus, para não ceder ao desespero nas dificuldades, para não criar pensamentos falsos, achando que as coisas não vão dar certo. Ou muitas vezes criamos falsas expectativas daquilo que nós achamos que é o certo e deixamos de escutar verdadeiramente a Deus. No versículo 4,
Aceita tudo o que te acontecer e tem paciência nas vicissitudes da tua humilhação. E ter essa paciência na dificuldade é um sinal de maturidade espiritual. E podemos até relacionar com o Evangelho. Jesus também nos ensina a suportar provações com humildade, conforme temos em Mateus 5, dos versículos 11 ao 12. É um caminho ao qual nós vamos desenvolvendo e nós vamos nos transformando. Nessa transformação, certamente nos melhora e traz uma dimensão até mesmo de purificação do nosso caráter. E no Evangelho de hoje, em Marcos capítulo 9, dos versículos 30 ao 37, temos aqui uma ênfase à ação de Jesus e à formação dos discípulos. Marcos 9 situa-se após a transfiguração de Jesus e a cura do menino possesso. E aqui Jesus prepara os discípulos para os acontecimentos de sua paixão e, ao mesmo tempo, ensina sobre humildade e serviço. Jesus, aqui nos versículos 30 e 32, ele anuncia sua paixão e ressurreição. Ele diz que o Filho do Homem será entregue, indica que Jesus será traído e sofrerá voluntariamente. Ele menciona que o matarão segundo a predição da paixão. A primeira foi em Marcos 8, versículo 31, e a terceira será em Marcos 10, versículos 32 ou 34. E 3 dias depois ressuscitará. Ou seja, apesar de toda uma falsa sensação de derrota, ou até mesmo a primeiro momento um abatimento por tal morte, vem a esperança. E o medo pode estar relacionado ao impacto da mensagem, à dificuldade de acertar um Messias sofredor. Sofredor, porém, no final, com a esperança. E nesse sentido, Jesus coloca toda essa proposta, mas ainda há uma preocupação na mente humana de querer algum tipo de benefício em seguir Jesus, de querer algum tipo de poder, de status. Basta olharmos para muitas vezes como vai a prática de religião ou da própria fé, e as pessoas querem algo em retorno, no sentido até mesmo material. E nessa proposta, Jesus, no versículo 35, ele responde: se alguém quiser ser o primeiro, seja o último de todos e o servo de todos. Ou seja, a grandeza está no serviço e na humildade. E com isso, Jesus aponta para a criança como exemplo, nos versículos 36 ao 37. No mundo antigo, as crianças não tinham status social ou direitos. E quando coloca a criança no meio, mostra que a criança representa um modelo de discípulo. Acolher a criança simboliza acolher os pequenos, humildes e indefesos. E acolhendo essas mesmas crianças é a próprio Jesus que é acolhido, onde Jesus se identifica com os pequenos e necessitados. E quem acolhe verdadeiramente Jesus, acolhe quem me enviou, ou seja, uma ligação entre Jesus e o Pai. Servir os humildes é servir a Deus. E por mais que o caminho da cruz seja de compreensão difícil, temos aí a lógica e a proposta da grandeza do reino de Deus e a grandeza do serviço. Podemos nos perguntar o que nós verdadeiramente buscamos com a nossa fé? É para nossa satisfação tão somente, no sentido fechado e egoísta, ou para que possamos verdadeiramente crescer em Deus e servir ao próximo? São Luís Versiglia e Calixto Caravaggio, rogai por nós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.